O Obrigado cara tem... igualmente. O pessoal tem voz de radialista aqui. Impressionante. Olá, muito boa noite para você que se liga no canal do YouTube do TC School. Estamos começando esta que é a primeira competição de análise fundamentalista do TC e a grande decisão, a grande final. Muito obrigado você que desde já acompanha o nosso conteúdo e vamos juntos então para apresentar pouco a pouco o nosso evento aqui. Lembrando que esse evento é um oferecimento da Eleven Financial, uma das mais respeitadas casas de análise do Brasil, e também da Value Investing Brasil, que, como você sabe, promove congressos muito relevantes quando o assunto é fundamentalismo para as teses de investimento. Agradecendo a sua audiência desde já, deixa eu apresentar os protagonistas do nosso evento aqui. Você sabe que o TC School é um braço do TC que tem ampla preocupação com a formação do investidor, com toda a bagagem que o investidor pode construir. E o TC School, junto aqui com todo o planejamento da equipe, colocou de pé essa que é a primeira competição de análise fundamentalista, que só tem razão de ser em função das ligas que se inscrevem para fazer acontecer a competição. E eu vou apresentá-las para todos vocês que nos acompanham neste momento. Primeiro aqui, saudar a FECAP Finance, da Universidade de Pernambuco, a UPE, que fez uma tese sobre a Cogna, professor orientador Pablo Aurélio. Também destacar a participação da Liga de Finanças da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, que discorreu sobre a Iguatemi, professora orientadora Giovanna Segantini. E também a participação da Liga Projeto Quantum, Valuation e Governança, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, que discorreu sobre a Gerdau, com a orientação do professor Moisés Almeida. Todos os estudantes que se interessaram, estiveram aí ligados nessa competição que hoje chega ao fim, nosso agradecimento, e tem muita coisa para acontecer. Vamos lá então, abrindo aqui os nossos trabalhos. Eu queria passar a bola para o diretor do TC School, para o Felipe Pontes, que assumiu com toda a sua equipe o desenho dessa competição e também traz a sua saudação aqui. Fala, Felipe, boa noite. Boa, Léo, obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os inscritos, todas as equipes que se inscreveram, principalmente as duas equipes que estão aqui na final, né, que dispuseram aí de tempo e do tempo para analisar e divulgar com a gente aqui, trocar ideias sobre análise fundamentalista, e também a nossa banca de jurados fenomenal aqui. Montamos um time muito bom para trocar ideias também. O professor Eliseu Martins grande ícone aí da contabilidade brasileira, Henrique Breda, o gestor da Alaska, e Adeodato Neto, que é o estrategista-chefe da Eleven. Então, nós pegamos os melhores aí, alguns dos melhores do mercado para trocar ideias sobre análise fundamentalista. Então, essa é a nossa primeira competição. A ideia é que nós consigamos espalhar a mensagem da boa análise fundamentalista aí pelo Brasil, para cada vez mais termos investidores mais racionais e bem-sucedidos no mercado. E eu já convido vocês também para ficarem ligados nas próximas edições. Nós vamos lançar a próxima edição dessa competição, provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem. Então, fiquem atentos aí que vamos divulgar no começo do ano e devemos ter novidades em breve também sobre isso. Vai ser bem legal no ano que vem. Valeu, Léo. Contigo. Valeu, Felipe. Obrigado. Então, vamos em frente para falar das premiações. Afinal de contas, senhoras e senhores, esta é uma competição. Alguns dos prêmios você já está conseguindo espiar através aqui do canal do YouTube do TC School. Esse troféu Valuation, essa medalha aqui dourada para a equipe campeã, mas para além disso, algumas outras que também estiveram no pacote. Algumas conquistas interessantes. Por exemplo, no caso da equipe que ficou no terceiro lugar, na terceira colocação, e eu já adianto aqui que foi a FECAP Finance, toda a equipe da FECAP Finance já faturou a assinatura de 1 ano do serviço Master do TC, aqui do nosso Traders Club. Então, por certo, vão mergulhar ainda mais nesse universo dos investimentos, entender ainda mais a atmosfera dos investimentos, todos os integrantes da FECAP Finance. Não esqueça, esses integrantes discorreram sobre a Cogna, com a orientação do Pablo Aurélio, professor orientador. Agora, a razão de ser desse nosso encontro aqui é saber quem vai ficar com o segundo e com o primeiro lugar. Ou a Liga de Finanças ou o Projeto Quantum. O segundo lugar fatura, além da assinatura de 1 ano do Serviço Master do Traders Club, outros prêmios aí no pacote.
um curso do TC School para cada membro da equipe vencedora, ou do segundo colocado, e 6 ingressos para o Congresso Value Investing Brasil. Quando a gente chega no grande campeão, no time campeão, aí a gente está falando da assinatura de 1 ano Master do Traders Club, curso TC School para cada membro da equipe, mentoria online coletiva com um contribuidor do TC, participação de um projeto de imersão junto à Eleven Financial e 6 ingressos para o Congresso Value Investing Brasil. É um pacotão de prêmios que está em jogo a partir de agora, aqui para você curtir e acompanhar. Eu estou muito feliz de poder apresentar esse trio que eu vou ter a honra de apresentar. O Felipe adiantou, você já sentiu aí o peso que cada um desses nomes tem. Eu vou conversar rapidamente com eles, uma breve saudação e, natural, cada um vai ter um tempo maior de exposição quando chegar a hora dos comentários das teses que as duas ligas vão fazer aqui. Mas quero abrir os trabalhos tendo aqui o prazer de apresentar ele, que é professor emérito da Universidade de São Paulo, dirigiu a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA, a USP, de 98 a 2002. Trabalhou tanto para a melhoria do ensino da contabilidade nas universidades, quanto também para a praticidade da vida profissional dos contabilistas. Foi ainda diretor da CVM e do Banco Central. E eu peço desculpas ao professor Eliseu Martins, porque o currículo é quilométrico e nós tivemos que fazer uma seleção. Boa noite, professor. Boa noite e muito obrigado de ficar nisso aí, viu? Porque eu quero agradecer a todos vocês, os organizadores, o Felipe e demais organizadores deste evento, pelo convite. É sempre muito bom para um professor, ainda mais para um velho professor, né, estar nessas situações de contato direto com estudantes. Muito obrigado. Nós que agradecemos, uma honra tê-lo conosco. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Saudar também ele que é investidor, sócio e gestor do fundo de investimento Alaska. Ganhou prestígio no mercado financeiro por investir na Magazine Luiza quando a varejista passava por dificuldades em 2015. Autêntico, nas redes sociais chama atenção pela relevância e engajamento daqueles que o seguem. Um grande nome do mercado, Henrique Breda. Boa noite. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos aí, Dato, professor Eliseu, prazer, Felipe, TC, vai ser um prazer aqui poder ajudar vocês. Estou ansioso aí, eu acho que eu vou aprender sobre as empresas e de repente alguma vira posição. Muito bom, tá dado o recado. Legal, todo mundo de olho, né? De repente a gente já mexe na carteira aí ao final. Vamos saudar também ele que é estrategista-chefe da Eleven Financial, especialista em mercado de capitais pela DePaul University em Chicago, atua no desenvolvimento de modelos de gestão de risco e renda variável, tem mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, câmbio e macroeconomia. Grande prazer receber também o Adeodato Neto, que para os íntimos é o Super Dato. Fala, Dato! O microfone está fechado, Dato. É a emoção, só acontece. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Felipe. Obrigado, TC. Parabéns pela iniciativa e parabéns por terem me deixado por último, depois do professor Eliseu e do Henrique. O Breda, que é um amigo que eu fiz no mercado, um cara que eu admiro de verdade, assim, porque ou casca grossa, homem, que para aguentar o que esse cara aguenta, sorrindo, não é muito mole, não. Professor, eu o tenho em alta conta, é um prazer tê-lo aqui pela primeira vez. Vamos lá, vamos assistir e vamos embora. Vamos nessa. Mais uma vez, obrigado a todos. Está na hora da gente, então, passar a bola para aqueles que são os grandes protagonistas da noite. E a gente vai começar com a análise feita pela equipe Projeto Quantum, que se debruçou sobre a Gerdau. Você lembra que essa equipe, essa liga, é da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e o Gabriel Paes está com a gente para fazer uma apresentação sobre as principais teses que foram estudadas no caso da Gerdau. Gabriel, boa noite para você. Tempo rodando, boa sorte. Gabriel nos ouve e vai abrir o microfone também. Já está compartilhando tela como você está acompanhando, para ele discorrer em cima do trabalho da Liga Projeto Quantum, o que eles descobriram sobre a Gerdau e a maneira como estruturaram as teses de investimento da Gerdau. Vai haver a apresentação desta liga, depois é a vez da Liga de Finanças, para a gente entender melhor o universo
na empresa Iguatemi. E aí, logo na sequência, a gente vai promover um rápido debate. Gabriel, é contigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, jurados. Grande prazer dividir esse espaço com vocês. Eu vou começar falando um pouco sobre a Gerdau, mas antes disso, eu gostaria de deixar claro que isso não se caracteriza nenhum tipo de recomendação de investimento. Um pouco da Gerdau. A Gerdau, ela é uma empresa produtora de aço, uma das maiores do mundo, a 18ª maior produtora de aço do mundo. Eu posso pedir para o Gabriel falar um pouquinho mais alto só, por favor? E é uma das maiores produtoras de aço do mundo, a 18ª. E tá me ouvindo direito? Desculpa. A gente melhorou um pouco o retorno. Se você tiver um microfone aí, pode chegar até mais perto, viu, Gabriel? Cheguei mais perto, tá melhor? Tá melhor. Vamos embora. A produtora é uma das maiores produtoras de aço do Brasil e uma das maiores produtoras também de aço especiais do mundo. O mix de produto dela é bastante diversificado. Ela consegue atender diversos tipos de indústrias, como a indústria do setor da construção civil, até indústrias de óleo, gás, energia, agropecuária e etc. A companhia possui ações negociadas no Brasil, na Espanha e nos Estados Unidos, e as suas operações estão em 14 países, cerca de 14 países. Falando um pouco do setor. O setor siderúrgico é um setor intensivo em bens de capitais, e isso dá a ele uma barreira natural de entrada. Não que isso seja positivo, porque já é um setor muito concorrido. Outro ponto negativo é que é um setor também altamente dependente de commodities. Como a gente está vendo aí, essa alta do minério poderia impactar a Gerdau de forma significante se ela não tivesse minas próprias para ajudar ela a reduzir o custo operacional. O setor também depende fortemente de setores econômicos secundários, como eu já falei, construção civil e indústrias gerais. As expectativas macroeconômicas influenciam diretamente no setor. Como nós podemos ver aqui do lado, nesse gráfico, o índice de confiança da indústria siderúrgica, estudo feito pela Aço Brasil, uma companhia muito respeitada no setor, observa-se um aumento da confiança dos CEOs das empresas do setor siderúrgico, num pico de 85,2 pontos em outubro de 2020. E uma leve queda ali na confiança em novembro de 2020, para 83 pontos. Mas isso não quer dizer que a confiança do setor está caindo. Por quê? Porque espera-se que em 2021 haja uma recuperação na construção civil, em ver um efeito rebote extremamente positivo para o setor siderúrgico, e indícios econômicos levam a crer que ocorrerá uma recuperação em U da indústria automotiva, e é o que nós estamos acompanhando aí no mercado. Falando um pouco das margens. No Brasil, não existem empresas totalmente comparáveis com a Gerdau. Então, eu acabei pegando métricas de empresas dos Estados Unidos que são concorrentes também da Gerdau. Podemos ver que no período da pandemia, entre o primeiro e o segundo, terceiro trimestre ali de 2020, a Gerdau se mostrou resiliente em comparação às outras empresas dos Estados Unidos. Se você observar, a Nucor é uma empresa que mantém a margem sólida, uma margem histórica sólida, mas que em um período de pandemia sofreu uma queda bastante brusca nas suas operações. E a Gerdau, no terceiro trimestre de 2020, ela acaba cruzando o gráfico acaba cruzando a margem da Nucor, fortalecendo ainda mais a resiliência da Gerdau no mercado interno e externo. Algumas características das empresas cíclicas. São dependentes dos ciclos econômicos, lucros e fluxos de caixas voláteis e volatilidade no percentual de dívida. O modelo de negócio da Gerdau. A Gerdau divide seu modelo de negócio em 4 operações. A operação no Brasil,
a operação na América do Norte, a operação na América do Sul e operações em aços especiais. A operação no Brasil, nesse trimestre de 2020, no terceiro trimestre de 2020, no terceiro trimestre de 2020, 39,4% das operações no Brasil foram resultados na receita líquida, um aumento de 18,9% quando comparado com o terceiro trimestre do ano anterior. As operações na América do Norte foram de 39,40% no terceiro trimestre de 2020. Quando comparamos esse mesmo tipo de operação, com o terceiro trimestre de 2019, vemos um aumento de 26,6%. Esse impacto deve-se principalmente ao aumento do dólar frente ao real, ou seja, a desvalorização cambial. Quando olhamos para as operações da América do Sul, de aços especiais, vemos um aumento de 62,30% quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Argentina, que vinha passando por problemas em todos os aspectos no ano anterior, vem retomando o setor da construção civil. Isso tem um impacto significante nas operações da Gerdau. Aços especiais, apesar de serem produzidos no Brasil e na América do Norte, ficam separados porque esses produtos necessitam de maior capacidade de técnica e de um certo nível de personalização, vamos dizer assim, porque são produtos oferecidos principalmente para a indústria automotiva. Mas também entram em empresas de óleo, gás, energia, principalmente energia renovável também. E a principal vantagem competitiva da Gerdau em relação às concorrentes é vamos dizer assim, que é a possível, a parcial verticalização da empresa. O que acontece? A Gerdau, ela mesma produz 40% da sua matéria-prima, através de 4 minas de ferro, que ela mesma, que é a controladora dela, controla, que é a Gerdau Holding, no estado de Minas Gerais. Além disso, a empresa também controla, a controladora, a Gerdau Holding, controladora da Gerdau, ela também controla a Seiva S.A., que é uma empresa voltada para a produção de carvão vegetal e esse carvão vegetal é usado no processo de produção da Gerdau para aquecimento de fornos e etc. E isso impacta diretamente no custo do produto final da empresa e dá mais competitividade a ela no mercado. A redução do custo de produção é algo positivo, porque impacta diretamente as margens das empresas, e a Gerdau, ela se mostra bastante resiliente nesse sentido. Ela vem aumentando participações em empresas de logística que facilitam a transação dela pelo Brasil, principalmente, e fomentando ainda mais a redução dos seus custos de produção. Falando um pouco de valuation, para calcular o WACC, o custo médio ponderado de capital, nós utilizamos o CAPM. Como taxa livre de risco, nós utilizamos o NTN-B 2045, que paga 3,75% mais a inflação, e para a inflação, nós pegamos a inflação mais longa do IPCA, projetada pelo Boletim Focus, de 27 de novembro de 2020. O beta foi calculado através dos preços de fechamento dos últimos 60 meses, e chegamos a um beta de 1,39. Usamos o alavancado porque a empresa vem pegando dívida para fazer diversas outras aquisições, principalmente aqui no Brasil. Retorno de mercado, nós pegamos o retorno de mercado anualizado do Ibovespa de 1995 até 10 de outubro, até outubro de 2020, foi isso. E chegamos no custo de capital de 15,66%. O custo da dívida, de 4,9%, foi extraído do guia de modelagem da empresa, que é disponível no RI da empresa. Chegamos a um custo médio de capital ponderado da WACC de 11,41%. A taxa de crescimento. Projetamos 3 cenários. O cenário otimista, o cenário pessimista e o cenário base. Para fins de recomendação, nós utilizamos o cenário base da economia.
E para a projeção de crescimento, nós pegamos dados disponíveis, tanto dados de mercado disponíveis, tanto da demanda de aço disponível pela Aço Brasil, que ela estimou que o mercado interno em 2021 vai aumentar a demanda por aço em 5%, e no mercado externo pela World Steel, que ela estimou que a demanda por aço no mundo vai crescer 4,8% em 2021. Essas projeções elas não consideram aços especiais, apenas aços planos e longos, que são aços referentes à construção civil e a outras indústrias. Não necessariamente a indústria automotiva, que é os aços especiais. Para a taxa de crescimento, nós projetamos 3 estágios. O primeiro estágio é um estágio crescente de 2020 a 2021, um pico crescente de 9,8% no crescimento da empresa. E para o segundo estágio, nós assumimos uma leve queda de 1,8%, porque nós, diante das nossas análises, nós achamos que o setor, como o setor é muito volátil, é meio difícil você dizer assim, o crescimento vai muito ou pouco, entendeu? E assumimos uma queda de 1,8%, mais ou menos. A partir de 2024, nós assumimos uma queda bastante relevante de acordo com o cenário macroeconômico escolhido, que a gente usou como proxy para essa queda no crescimento o PIB longo e a produção industrial também, brasileira. Conclusão. Com base no que foi apresentado, projetamos nosso valuation utilizando a metodologia do fluxo de caixa descontado para um período de 10 anos. Chegamos a um valor justo por ação de R$ 27,40. R$ 27,40. Aplicando o teste de sensibilidades a outros cenários macroeconômicos, temos o cenário pessimista de R$ 25,40, um upside a preços de fechamento do dia anterior de 9,15%, e o cenário otimista de 28,34% de preço ao upside de 21,79% a preços anteriores. Obrigado. Aí, agradecendo ao Gabriel Paes, que abriu os trabalhos aqui, ele que é o representante da Liga Projeto Quantum, discorreu sobre a Gerdau, toda a equipe da UFPB. Super obrigado ao Gabriel. Agora a gente passa a bola para a Liga de Finanças. Vamos entender um pouco melhor das teses que estruturaram a apresentação no caso da empresa Iguatemi. Quem comanda aqui a apresentação com a gente vai ser o Daniel Medeiros. E o Daniel Medeiros é quem vai já se preparando para fazer a apresentação. Claro, naturalmente que o Gabriel vai parar de compartilhar a tela e o Daniel Medeiros vai, então, conseguir compartilhar a dele. Enquanto o Gabriel para de compartilhar para o Daniel compartilhar a dele, deixa eu mandar um abraço para muita gente que está com a gente aqui acompanhando ao vivo. O Giovanni Oliveira, a Letícia Martins, o Lucas Maranho também está com a gente, o Pablo Paes, o Antônio Neto, Yuri Azevedo. Muito obrigado à audiência de todos vocês. Compartilhem o link, vamos espalhar para ainda mais pessoas. Já temos no jeito a apresentação do Daniel Medeiros, a quem eu desejo boa sorte, tempo valendo a sua apresentação. E o Daniel vai abrir o microfone, naturalmente, para que todos nós possamos ouvi-lo. Desculpa, consegue ouvir agora? Imagina, tranquilo, vamos lá, está contigo. Desculpa. Vamos lá. Só vou tentar passar aqui, focar nas premissas que nós utilizamos na questão do valuation, com base nos fundamentos da empresa. Tá? Bem, a Iguatemi ela é uma empresa do ramo de incorporação e principalmente a administração de shoppings. Tá? Um ABL total no seu portfólio de 710 mil metros quadrados de ABL, tá? Composto de 14 shoppings, 2 outlets premium e 3 torres. Tá? Bem, quando a gente vai olhar um pouco do setor em geral, vale ressaltar que o setor ele é muito pulverizado em si. Você não tem players que possuem grande participação em si. Você vai ter listado em bolsa, pelo menos tirando a participação dos fundos imobiliários, você vai ter aí 3, 4 players, tá? E vale ressaltar também que cada player possui uma estratégia muito diferente. Você tem lá player com uma estratégia mais voltada para um cliente
classe C, classe D, mais norte e nordeste do país, e daí você tem Multiplan e Iguatemi, que está mais voltada para o sul e sudeste, né? A estratégia da Iguatemi é bem clara quanto a isso. Ela está posicionada nos 4 estados, os 4 primeiros de maior renda per capita do Brasil, tá? São Paulo, DF, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? O modelo utilizado foi o fluxo de caixa descontado, né? O porquê? O fluxo de caixa descontado é muito previsível da Iguatemi, né? Crescente e sustentável, ou seja, quando vocês podem ver no gráfico ao lado, que mesmo em período de crise, 2014, 2016, a companhia conseguiu ainda gerar um FFO superior aos anos passados. Se a gente for pegar, a gente nota bem essa tendência de alta, a gente pega os últimos 12 anos da empresa, a gente vai ter um compounding aí de quase aproximadamente 12% nesse fluxo de caixa operacional, né? E o que faz a receita, o faturamento da Iguatemi ser tão previsível e sustentável, né? Cerca de 70% da receita do Iguatemi provém de aluguel, e 85% desses 70% é aluguel mínimo, ou seja, é um aluguel fixo que não vai não vai sofrer impacto direto do ciclo econômico, né? E nem da questão da sazonalidade do quarto trimestre. Diferentemente das classes como o overage e o merchandising, né, que seria o aluguel de áreas alternativas do shopping, que aí sim a questão da sazonalidade vai pegar mais um pouco. Cerca de 20% provém de receita de estacionamento. Vale ressaltar também que essa receita não é fixa, tá? Um shopping que quer, às vezes, mudar um pouco da estratégia, pode reduzir essa área de estacionamento, alugar mais para locatários, isso é ele que vai decidir, tá? E sustentável por quê? Porque todos esses aluguéis, eles são ou ajustados pelo IGPM ou IPCA, ou seja, indexados a um índice de inflação. Um crescimento, né? A gente usou um G para os próximos 5 anos, tá? Diferente da Gerdau, que foram 10, a gente usou para 5, e uma taxa de 3,2% de crescimento para os próximos 5 anos, sendo 2% na perpetuidade. A gente acha que essa taxa é bem conservadora, vendo que, assim, o setor em si, de shopping centers, pelo menos no Brasil, a penetração ainda é muito pouca, né? Contrário ao setor internacional. E aí, se você compara pares de países como, por exemplo, o México, que é mais comparável economicamente falando, e população, né, questão de classe social, você tem pelo menos o dobro de expansão de ABL por habitante, aí, olhando esse indicador, né? Bom, e como o Breda fala, né, falou até numa live aí, o shopping center, ele é mais do que um lugar de compra, né? Ele é uma solução urbana, né? Para a maioria das cidades do Brasil. Acontece que a gente brasileiro sofre muito com a questão da violência, conforto. O shopping está lá para justamente propiciar isso, um lugar seguro, né? Que às vezes e os setores em si estão percebendo isso e estão apostando um pouco mais na área de lazer, como a gente vai ver o mix da Gerdau é puxado para a área de lazer também, alimentação. Então, se percebe que, apesar da chegada do e-commerce, o fluxo de pessoas continua crescente, né? Ou seja, mais pessoas frequentando shoppings, a quantidade de shopping crescente nos últimos 10 anos aí. E quanto ao mix de loja, né? A Gerdau, nós acreditamos que a Gerdau está muito bem posicionada quanto ao mix de loja. Por quê? Porque você vê que as duas áreas que ela mais tem participação quanto ao mix é justamente a área de lazer, que você vai pegar aí cinema, teatro, né? Quanto a vestimenta, que eu diria ser um setor menos propício à eliminação por parte do e-commerce. Você não vê muito pessoas comprando mais roupa na internet. Você até vê, mas muita gente ainda prefere ir lá, provar a roupa, e acreditamos que esse tipo de cliente não vai abandonar. Haja visto o portfólio da Gerdau, né? Aquele cara que compra em grife, uma roupa de luxo, que é o que a Gerdau mais tem no seu mix de loja, ele dificilmente vai comprar pela internet. Ou seja, o mix de loja adiciona um valor agregado muito forte para a Gerdau. Por quê? Cerca de 40% das lojas da Gerdau é ocupada por loja satélite. O que seria essa loja satélite?
É uma loja que possui um menor ABL, tá? Comparado com mega lojas, lojas âncoras. E o que é que acontece? Isso é muito bom para o lojista e para o administrador do shopping, porque o administrador tende a ter um metro quadrado mais caro, como a gente vai ver, em lojas satélites do que em mega lojas, por exemplo. E é mais fácil você estar renovando esse mix, tá, de loja, por causa que você tem um ABL mais fácil, digamos, fácil para o administrador estar fazendo esse revezamento, né, digamos assim, de lojistas. Quanto ao custo de capital, a Gerdau, por estar nesse setor de imobiliário, né, digamos, de investimento imobiliário, ela acaba se beneficiando bastante do ciclo atual que a gente está vivendo de baixa de juros. Então, acontece que, majoritariamente, a dívida da Gerdau, pelo menos de terceiros, né, ela é indexada ao CDI. Então, você percebe que é uma das mínimas histórias, assim, quanto ao KD, né, que seria o custo de capital de terceiros. A Gerdau, ela consegue acompanhar bem esse custo, né, ao passar do tempo. Você vê que acompanha bem a taxa Selic, ou seja, o CDI, né, sempre indexado ao CDI, esses empréstimos, esses financiamentos. Ela consegue muita alavancagem de capital por causa disso. E quanto ao ROI, a questão de capital próprio do acionista, né, o que a gente está falando aqui, ela consegue rentabilizar? Sim, ela consegue. Ela tem um ROI recorde, ano passado, 2019, chegou a 11%. Se tu pega o custo de capital ponderado da BOCC, que nós calculamos, e esse até aumentou um pouco, se vocês forem ver, mudou um pouquinho o preço, a gente foi mais conservador, você tem um spread aí de 4% entre a rentabilidade e o custo desse capital, né? Bem, a Gerdau, nós utilizamos um plowback de 40%, ou seja, essa taxa de reinvestimento nela, né? E a Gerdau acerta muito nessa questão de seleção de ativos para investimento, né? Ela faz isso muito bem. Você pode ver por esse gráfico que, mesmo o ABL tendo estagnado por uns anos, há uns 5 anos, a companhia consegue gerar cada vez mais fluxo de caixa, né, operacional, ou seja, está gerando valor esse metro quadrado da Gerdau, né? Ou seja, às vezes até ela se desfaz desses investimentos, mas consegue gerar muito capital. Esse índice aí está quase 100%, ou seja, 1 milhão de FFO gerado por 1.000 metros de ABL quadrado, né? E é justamente isso, a seleção de ativos, né? Você vê que a Gerdau, a Iguatemi tem um metro quadrado mais caro do Brasil, que é o Iguatemi São Paulo, chega a ser R$5.000 o metro quadrado lá, o ABL. E aquelas que não geram tanto valor, o metro quadrado, a Iguatemi, ela tende a se desfazer desses investimentos, como foi o caso de 2 ano passado, e sempre aumentar a posição naqueles que ela acha mais estrategicamente ideais para ela. E quanto a gente tirou esse plowback, é justamente da média dos últimos anos, né? Se for ver, que a administração em si faz um papel muito bom quanto ao guidance. Eles sempre conseguem, pelo menos, entregar o mínimo de CAPEX programado para aquele ano, né? Bom, eu tentei correr o máximo possível aqui, né? Quem estiver mais interessado pode olhar as premissas que a gente utilizou uma por uma aqui no valuation, preço justo 42 e 40, tá? E esses 3 pontos fundamentam a base do nosso valuation, tá? Que os shoppings, eles estão conseguindo se adaptar bem, e isso agrega valor demais ao lojista, aquela grife, aquela loja de luxo que lá fora, que vem para cá, né? E não tem, às vezes, uma logística boa para estar fazendo entrega. A Gerdau consegue fazer isso através do marketplace, aquela entrega last mile, ela consegue fazer isso. A priorização de ativos estratégicos, a gente pode ver que o fluxo de caixa sempre aumentando. E, para finalizar aqui, conseguindo gravar os 10 minutos, a qualidade do mix de loja da Gerdau, né? É isso. Deu para pegar aí? Bem, deu sim, Daniel. Super obrigado, Daniel Medeiros. Então, discorrendo aqui, ele tem um tom enigmático. Você percebeu que em alguns momentos ele se referiu a Gerdau, mas naturalmente, como toda a apresentação sustentava, e ele mesmo corrigiu em alguns momentos, estava falando da Iguatemi, é um nervosismo absolutamente compreensível. O importante é o conteúdo, e as 2 apresentações entregaram aquilo que prometeram. Antes da gente ouvir os nossos jurados, está na hora da gente promover
um leve debate entre aqueles que apresentaram aqui, entre o Gabriel e o Daniel. E a gente vai primeiro fazer na seguinte ordem. A UFRN vai perguntar para a UFPB, ou seja, o Daniel vai perguntar para o Gabriel. O Daniel, naturalmente, observou a apresentação do Gabriel antes da dele, ficou ligado e vai trazer alguns pontos que ele julgar interessantes. Então, Daniel, você tem 5 minutos para trazer as suas percepções, as suas impressões e destiná-las para o Gabriel. Lembrando, você que chegou agora, o Gabriel há pouco apresentou a tese da Gerdau e o Daniel, na sequência, falou sobre a Iguatemi. Daniel, contigo, 5 minutos para você. Boa noite, Gabriel. Bem, um ponto que eu acho que faltou na análise de vocês é a questão do hedge cambial, né, da Gerdau. Se a gente vai ver, a Gerdau, em 2017, 2018, conseguiu gerar mais caixa do que atualmente, né? Então, eu não sei como que vocês, se foi arbitrário essa taxa de crescimento de vocês, na perpetuidade não, a taxa de crescimento normal, para os 10 anos, né? E o que acontece? Eu vi que vocês pegaram, como você falou na apresentação, às vezes taxa de crescimento 9,8%, né, no pico. Você não acha que essa taxa de crescimento é muito, muito elevada para um tipo de empresa que nem a Gerdau, que está extremamente exposta a esse ciclo de mercado? Eu já visto que também o preço, né, do minério de ferro está na máxima desde 2013. Não sei se esse fluxo de caixa ele é tão previsível assim. E na análise de vocês, nos 3 primeiros anos, o CAPEX, eu não sei se foi um erro de digitação, tá? Mas o CAPEX ele vem quase 0% do NOPAT, né? A geração de caixa. Eu não sei se isso como eu disse, foi erro de digitação, mas como que uma empresa que precisa de tanto capital fixo alocado, né, de investimento capital fixo, não tem CAPEX para os próximos 3 anos, né? E a última foi justamente a ESG, como vocês calcularam, como vocês chegaram, haja visto que o custo ponderado que vocês colocaram no valuation é maior do que o ROIC, ou seja, é um EVA negativo aí. Não sei se deu para pegar todos os pontos. Era isso. Obrigado ao Daniel. O Gabriel já tem, então, a condição de responder. Lembrando que são 3 minutos ou até 3 minutos para que o Gabriel traga os retornos. Vai lá, Gabriel. Então, Daniel, a Gerdau realmente ela é uma empresa que faz parte do setor metalúrgico e a sua principal matéria-prima é o minério de ferro. Mas ela consegue produzir o seu próprio minério de ferro. 40% da produção da matéria-prima da Gerdau, ela mesma produz. Então, o crescimento do minério de ferro é algo que, para as concorrentes, é pior do que para a Gerdau, na verdade. Quanto ao CAPEX, a Gerdau, sim, ela é uma empresa intensiva em bens de capital, mas que não, ela está num estado de maturidade. Empresas que possuem muito CAPEX empresas que estão em crescimento constante. A Gerdau passa por, se você fazer um modelo de Dickson simples, você vê que a Gerdau encontra momentos de maturidade, assim como a Iguatemi também passa por momentos de maturidade, não agora. Se você percebeu, o CAPEX da Iguatemi que vocês projetaram, eles, nos últimos trimestres, ele aumentou muito, e é algo que... é isso, a minha resposta é essa. Eu acho que responder. Quanto a Gerdau, o crescimento de 9,8% é em relação aos dados que nós temos. Nós temos acesso aos dados projetados da Aço Brasil e os dados projetados da World Steel, e a gente botou a expectativa de uma recuperação em V, esse rebote que vai ter, provavelmente, em 2021, da construção civil, que vai beneficiar a Gerdau, até porque ela vem focando o seu crescimento no Brasil. Ela sempre vem focando o seu modelo de negócio, principalmente no Brasil. E o efeito também dos aços especiais para indústrias automotivas, né? Que é um insumo para a indústria automotiva que vem uma decadência, um efeito aí muito devastador na indústria automotiva, um
uma demanda por insumos muito grande, e espera-se também que em 2021 esse crescimento seja em U, ou seja, um crescimento lento, uma queda, e um crescimento mais lento com um pico relativo ali para 2021. Essa é a nossa análise. Muito obrigado ao Gabriel, que trouxe então o retorno dele, mandando um abraço aqui para Amanda Xavier, quem mais? O Murilo, o Sandro Coletti também está com a gente, professor Renato Grugel, muito obrigado aí pela audiência de todos. Agora os papéis se invertem. Agora a gente então convida o Gabriel para trazer as suas considerações em cima da apresentação do Daniel. O Gabriel então discorrendo sobre os pontos que ele levantou em relação às teses da Iguatemi. Pois não, vamos lá, Gabriel, contigo. Então, Daniel, recentemente surgiram algumas notícias aí sobre a Iguatemi, referente aos descontos nos aluguéis praticados pela Iguatemi e a insatisfação dos lojistas em detrimento das margens reduzidas pelo Covid-19. O último boletim Focus estimou o IGPM na casa dos 23,6%. E é evidente que esse repasse deverá ser feito para os aluguéis. Com a iminência de uma segunda onda do Covid-19 e de acordo com a análise que vocês fizeram da empresa, como se comportará o nível de inadimplência e como esse cenário afeta o crescimento da empresa nos próximos 5 anos. E eu também fiquei me questionando, e eu não entendi, eu li o valor de vocês e não entendi, por que projetar apenas 5 anos? Tá, boa. Bom, como eu disse, a tese de investimento ela foi feita assim muito conservadora, né? Então, por isso que a gente não quis arriscar tanto. Vocês pegaram 10 anos, só que dá para perceber também que vocês diminuem o impacto, né, desse fluxo de caixa lá no final. Então, a gente resolveu, não, vamos fazer só 5 anos, tá? Acho que é mais palpável. E a respeito da linearização, né, dos descontos. Bom, a Iguatemi, ela deu um desconto para quem, lá em março, né, para quem não conseguiu pagar, mas a gente acha que isso não vai... a taxa de inadimplência de ocupação da Iguatemi, ela já é um pouco sim, mais baixa, a inadimplência é um pouquinho mais alta ali entre os pares, mas isso nunca foi um problema comparado com anos passados. E o que ela adotou agora, esse ano, foi uma linearização, né? Ela pega tipo um accrual, né? É um efeito não caixa. Ela conta como se ela tivesse recebido o aluguel, mas quando ela recebe lá na frente, ela desconta isso. Então, sim, eu acho que isso é um problema, sim, o IGPM subiu muito devido ao câmbio, e eu acho que isso é um problema que todos vão ter que enfrentar, não só a Iguatemi, mas todos os shoppings, todos os fundos imobiliários, e a Iguatemi ela tem uma boa relação com seus lojistas, né? Ela não quer matar os lojistas. Então, vamos ver como que vai se correr isso, né? Essa relação, mas nós acreditamos que essa taxa de ocupação mais baixa do que os pares não é um problema, porque sempre foi assim, e ela deu uns descontos a mais até entre 30% e 50%, né, do aluguel. E para quem pagou lá atrás, ela está dando isenção agora, no final do ano. Mas a CFO falou que tá de olho, vai começar sempre a apertar mais um pouco o aluguel de acordo com a volta do SSS, né, das vendas das lojas. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Muito obrigado ao Gabriel Paes, ao Daniel Medeiros pelo debate de alto nível aqui. E o que é que será que pensam os nossos jurados? Rostos filosóficos aqui durante as exposições, aquele olhar de observação, todos muito atentos, está na hora de ouvi-los. E a gente abre os trabalhos com o professor Eliseu Martins, a quem nós destinamos aí um tempo máximo de 5 minutos para ouvi-los sobre as teses da Iguatemi. Professor, por favor, as suas considerações. Ok, muito obrigado. Vocês fizeram na hora da apresentação, Daniel, uma proporção diferente daquilo que foi apresentado por escrito, entre o que é o histórico, que é uma parte de análise das informações contábil-financeiras,
e depois do valuation. E aqui, na apresentação, você mudou bastante a proporção em prol do valuation. Eu até queria saber se isso fez parte da estratégia ou, afinal de contas, o que você considera mais importante? Que proporção é mais adequada num projeto de valuation, documento que você vai apresentar ou para você tomar decisão ou vai apresentar para terceiros? Então, essa é uma primeira pergunta. A segunda diz respeito ao que foi comentado do WACC. O professor Felipe não tinha dúvida nenhuma que eu iria tocar no assunto, né? Eu queria saber o seguinte: você mencionou o custo do capital próprio, mencionou o custo do capital terceiro, eu queria saber, quando você calculou o custo médio ponderado, como é que foi que você fez essa ponderação? Baseada em quais valores e de que origem para fazer esse dimensionamento do WACC? No que diz respeito à apresentação propriamente dita e escrita, eu tinha algumas coisinhas que eu queria comentar com você. Eu posso perguntar também sobre o escrito, essa sobre o desempenho aqui? Vou pedir ajuda aqui para o Felipe Pontes, que é o nosso VAR, né? Felipe, o professor pode discorrer também sobre a apresentação escrita? Ou é só sobre a apresentação? Sim, pode falar, professor. Mas você tem razão. A gente já fez a avaliação da parte escrita, né? Mas é que sobraram algumas dúvidas que foram apresentadas. Você comenta que eu tenho aqui a minha página 14, aliás, reclamação dos dois, não vieram numeradas as páginas. Você escreve assim: apesar da margem operacional ter permanecido estável, a diferença entre a remuneração do capital próprio e a remuneração do capital de terceiros continua crescendo. E ele coloca entre parênteses alavancagem. Então, eu quero que você me defina, ou pelo menos confirme que para você alavancagem é remuneração de capital próprio versus remuneração de capital de terceiros e por quê? Está correto? Também uma outra indagação que eu queria fazer com relação à avaliação da Iguatemi diz respeito às premissas que vocês utilizaram e foram, vamos dizer assim, bem razoavelmente colocadas. Na minha avaliação, eu iria dizer o seguinte: falta explicitação mais completa das premissas. Você acha que, se você for vender uma empresa, você como do mercado financeiro, você vai tentar ajudar alguém a vender a empresa, você acha fundamental você ter essa descrição neste nível que foi feito das premissas, ou acha que elas são mais do que suficientes ou são insuficientes? Tá certo? Tem uma afirmação que eu quero que você justifique. Visto que acreditamos ser insustentável aplicar uma taxa perpétua superior à taxa de crescimento média da economia do país. Isso você fala por convicção própria, por ouvir dizer e, por favor, justifique esse lado, vamos dizer assim, continuista, né, no que diz respeito ao desempenho do nosso país. Eu acho que, por enquanto, eu vou ficar com essas indagações. Muito obrigado ao professor Eliseu Martins. Claro que a gente vai dar espaço, então, para que o Daniel traga as ponderações em cima das questões levantadas. Daniel, por favor, seja objetivo nas respostas, tá? Palavra com você. Eu não sei se eu lembro direito todas as perguntas, mas vamos lá. A respeito do WACC, tá? O que a gente mudou era que a gente tinha usado uma taxa livre de risco de 2020, e como os dados estavam de 2019, a gente acabou adaptando e acabou mudando um pouco esse WACC. Quanto à estrutura de capital, a gente pegou referente dos anos passados, tá? O quanto referente ao 2019, quanto que era capital próprio, quanto que era capital de terceiros, né? A outra indagação que o senhor fez foi a respeito da taxa de crescimento da perpetuidade, né? Não, sim, isso não é uma indagação minha, mas é o que a gente mais lê
em livro de valuation é que uma empresa ela não deve ser superior em relação ao crescimento do seu país, né, na perpetuidade. Não tem como isso. O que mais? Nossa, foram tantas. Sim, sobre a especificação, né, das premissas. Sim, eu acho que faltou um pouco, sim. Lá no relatório a gente está esclarecendo. E aí eu acabei meio que tentando esclarecer agora, né, na apresentação. E aí no último slide tem lá detalhado a premissa e a fonte que a gente utilizou. Espero que eu tenha respondido. Obrigado, Daniel. E a gente devolve agora a palavra ao professor Eliseu Martins, que já pode também trazer as impressões dele sobre a tese da Gerdau, agora com foco, então, no Gabriel Paes. Por favor, professor. Vamos lá, Gabriel. Eu vou fazer a mesma pergunta. O cálculo, apesar de que vocês detalharam melhor, né, do que foi apresentado aqui na hora, o cálculo do WACC. Eu queria saber, deu para entender como é que vocês calcularam lá o custo do capital próprio? Acredito no número que vocês tiraram lá de custo de capital de terceiros. E eu queria saber como é que foi feita a ponderação de um custo e do outro para efeito de se chegar ao WACC. Pergunta exatamente a mesma anterior. Também vou fazer a mesma pergunta, também feita antes. Vocês, por exemplo, escrito, vocês colocaram, a maior parte foi a descrição da empresa, depois diminuiu para a parte da análise contábil, e a parte do valuation ficou relativamente pequena. E aconteceu a mesma coisa aqui na sua apresentação. Você acha que essa é uma forma adequada de fazer um relatório e de fazer a apresentação? Então, queria deixar essa colocação. Eu fiquei numa dúvida na parte escrita, porque, num lugar, vocês mencionam que o problema da variação cambial, o risco da variação cambial da Gerdau, e em outro lugar vocês mencionam que a dívida dela praticamente é em reais, inclusive lista os vários indexadores desses reais, tem IPCA, tem INPC, tem GPM, Selic, etc. Eu fiquei na dúvida sobre se, afinal de contas, o que prevalece no endividamento lá é moeda estrangeira, não é, ou se, eventualmente, essa moeda estrangeira está totalmente hedgeada para ficar dentro desses limites dos indicadores de natureza, vamos dizer, nacional, tá certo? Não acreditamos, está escrito, que o sinal de turbulência seja condizente com a situação da empresa, pois o fluxo de caixa positivo das atividades de investimento é oriundo do plano de desinvestimento realizado pela companhia. Eu vou repetir para ver se eu consigo entender. Não acreditamos que o sinal de turbulência seja condizente com a situação da empresa, pois o fluxo de caixa positivo das atividades de investimento é oriundo do plano de desinvestimento. Então, eu queria saber esse fluxo de caixa de investimento sendo positivo, né? O que isso tem a ver com o problema de turbulência? Então, agora que eu achei aqui, na página 13, quando fala dos empréstimos de financiamento, estão cotados em real. Então, mas já deixei as perguntas. Eu teria mais coisas, mas eu acho que está em tempo de parar. Meu tempo deve estar se esgotando, se não se esgotou já. Obrigado. Nós que agradecemos, professor. Vamos lá, contigo a palavra, Gabriel. Então, professor Eliseu Martins, nós ponderamos o WACC pelo custo da dívida e pelo patrimônio, pela dívida, a quantidade de dívida referente dentro do patrimônio líquido. Nós ponderamos de acordo com essa quantidade da dívida. A próxima pergunta foi a forma adequada de fazer a apresentação. Sim, nós acreditamos que é claro que eu expus aqui, porque o tempo era curto, não poderia me ater bastante ao valuation,
porque também acreditamos que parte do valuation é principalmente análise. A análise é algo que só você, entendendo o setor, entendendo a empresa, você consegue ali saber se aquela empresa é boa ou se ela é ruim. Então, o valuation é mais uma parte numérica das nossas análises. Então, a variação cambial das dívidas. Provavelmente foi algum erro que nós cometemos no relatório, mas a dívida da Gerdau está indexada em bonds. Ela não está indexada, a maior parte da dívida dela não é em reais, é em dólar. Desinvestimento. Essa turbulência aconteceu no período de 2017, se não estou enganado, porque... Ou foi 2016, por ali? 2017, no final de 2017. Porque a Gerdau ela passou por um plano de reestruturação. Ela acabou se desfazendo de alguns investimentos, principalmente investimentos em países mais emergentes, e está focando suas operações no Brasil. Ela acabou... Aí esse período de turbulência foi justamente por causa disso, por ela estar se desfazendo de alguns investimentos para mudar sua estratégia em períodos anteriores. Tanto é que depois da turbulência ali, na metade de 2018, ela mudou seu CEO e, consequentemente, também mudou a estratégia. A gente pode enxergar isso na apresentação pelas margens. As margens, a partir de 2018, começaram a ter um efeito mais positivo devido à mudança da estratégia da empresa. Ok. Muito obrigado ao Gabriel Paes, que trouxe, então, o feedback em relação aos pontos levantados pelo professor Eliseu Martins. Muito bom, hein, gente? Enquanto vocês tomam ar aí, deixa eu passear por alguns dos comentários. Sobretudo, também uma oportunidade da gente dividir o quanto que o professor Eliseu Martins cativa a nossa audiência, porque tem cada comentário aqui, ó, a Amanda Xavier, impecável, o professor Renato Gurgel, o professor Eliseu vê detalhes que a gente vai deixando passar ao ler, sempre em alta conta aí, o professor Eliseu Martins. Vamos passar a bola aqui para o nosso Henrique Breda, que também vai trazer o ângulo dele, começando com a tese da Iguatemi. Então, por favor, meu caro Breda, as suas considerações, tempo para você. Eu vou tentar ser complementar ao professor Eliseu. Então, como já foi bem pontuado as questões numéricas e de premissas e de cálculo do custo de capital médio ponderado, eu vou aproveitar para focar na parte qualitativa. A apresentação sobre o Iguatemi, o que me chamou a atenção é que me parece que o time entendeu bem o modelo de negócio da companhia. Na hora de ouvir sobre uma tese de investimento de um analista ou de um sócio, a parte mais importante da história é ver se o analista entendeu como aquele negócio funciona, como que aqueles caras ganham dinheiro, o que pode dar ruim, né? O que não está no controle da companhia, o que pode subir de custo, como que a margem reage. E ali deu para entender que o pessoal está por dentro de como funciona o negócio da Iguatemi. Alguns detalhes só para chamar a atenção. Quando a gente vê dados de crescimento, então quando a pessoa vai colocar crescimento de FFO, por exemplo, crescimento de fluxo de caixa, se você está olhando investimento em ações, é sempre importante você colocar isso por ação. Por quê? Numa empresa onde você tem muita dependência de capital, é muito intensivo em capital, a companhia pode ficar com incentivo de fazer ofertas de ações e fazer follow-ons ao longo do tempo. Então, o mercado está bom, ela vai lá, capta meio bi, capta 2 bilhões. Então, isso você coloca para rodar esse capital, é claro que o faturamento, é claro que o FFO vai subir. Mas isso não necessariamente cria valor para o acionista. Eu posso estar sendo diluído ao longo do tempo. Então, se você quer mostrar alguma medida de criação de valor para o acionista, é melhor que seja ponderado por ação. Então, FFO por ação, lucro por ação, eu faria esse comentário na parte numérica.
quando nas perguntas e respostas entre o Daniel e o Gabriel, deu para ver que o Daniel está dominando alguns conceitos bons sobre a empresa, que ligou para o CFO, entendeu o que é linearização do recebimento dos aluguéis, soube dar uma pincelada macro ao falar de câmbio, impacto GPM, da boa relação do Iguatemi com os lojistas. Isso mostrou que está por dentro do modelo de negócio. O que ficou faltando na apresentação, faltou fechar um pouco melhor a parte do valuation. Aí não vou nem entrar na questão das premissas, mas não administrou bem o tempo ali para falar sobre o preço-alvo, alguma análise de sensibilidade. Olha, se um modelo conservador tem tanto para subir, no modelo mais otimista, a empresa valeria tanto. Então, faltou administrar ali melhor a recomendação de compra em alguns cenários otimistas ou cenário pessimista, mas para mim valeu mais ter entendido o modelo de negócio da Iguatemi. Me pareceu dominar o que está acontecendo ali. Considerações do Henrique Breda, comentários então do Daniel. Pois não, Daniel? Nossa, muito obrigado. Realmente porque o tempo era muito curto, né? E eu tentei realmente passar essa visão mais macro, né? Tipo, inteirar vocês do que a empresa faz, né? Do que apenas jogar números, assim. Sim, tipo, faltou essa análise de sensibilidade. A gente até pensou em fazer aquela análise de sensibilidade quanto ao WACC, se ele muda, o preço-alvo, quanto ia, né? Mas puxar a WACC lá atrás é uma questão mais complicada, né? Mas sim, muito obrigado pelas observações. Imagina. Muito bem, bola devolvida então para o Henrique Breda agora para a gente ouvi-lo a respeito da Gerdau. Pois não, Breda? Sobre a Gerdau, me chamou a atenção, embora eu vou estar sendo repetitivo, mas me chamou a atenção a estruturação do trabalho escrito, estava bem montado. Só que o que me chamou a atenção na apresentação agora, por alguns detalhes. Então, quando se falou da Gerdau, ali foi dado muita ênfase ao minério de ferro, né, como um custo importante. E, na verdade, ele é o menos importante ali para a Gerdau. Se você for ver, 3/4 do volume de aço dela é sucata. É sucata que a Gerdau tem pleno domínio aqui no Brasil, principalmente. E do que não é produzido a partir de sucata, ou seja, aquilo que é feito no alto-forno, normalmente, com minério de ferro e carvão, o minério de ferro, a Gerdau tem. O que a Gerdau não tem é o carvão. E o carvão do Brasil é de baixíssima qualidade. Você tem que importar o carvão. Então, faltou mencionar a sucata. Sucata é um ponto muito importante da história da Gerdau. O domínio de mercado que ela tem, a rede de distribuição, isso traz muitas vantagens competitivas para a Gerdau. E quando ficou sendo comparado a margem de lucro da Gerdau com outras, usou-se a Nucor e a US Steel, então duas americanas. A Nucor é bem comparável com a Gerdau, porque ela é baseada em reciclagem de sucata também, grosso modo, no sistema mini-mill. A US Steel, ela é no modelo alto-forno, minério de ferro, carvão normalmente. E eu fiquei olhando por que foi comparado a Gerdau com duas americanas. A gente podia ter comparado a Gerdau com as duas brasileiras. Você podia ter comparado a Gerdau com a Usiminas, a Gerdau com a CSN. Se fosse para ser comparado com uma de mesmo modelo de negócio, que é a Nucor, que é baseado em sucata, aí eu ficaria mais claro para mim. Então, você está comparando dois modelos mini-mill, Gerdau e Nucor. Mas como foi adicionado a US Steel, que é o modelo tradicional, você poderia também ter adicionado a CSN e a Usiminas. Aí eu fiquei com dúvidas, como não foi mencionado sucata, deu-se ênfase demais no minério que ela já tem, e foi comparado com empresas americanas, a rentabilidade, eu fiquei com a impressão
de que o modelo de negócio da Gerdau foi menos entendido, ou não foi entendido por completo. Foi bem nas análises de sensibilidade, foi bem numericamente, estava organizado, mas como gestor, conversando com o analista e querendo entender sobre a companhia, para ver se a gente vai seguir em frente na análise ou não, o mais importante para mim é que o analista tenha pleno domínio sobre o modelo de negócio da companhia. E nesse sentido, eu fiquei com dúvidas se o pessoal entendeu mesmo o modelo de negócio da Gerdau. Então, isso ficou meio nebuloso para mim. E aí, uma pergunta para o Gabriel é se eles se aprofundaram nessa relação da Gerdau com os sucateiros no Brasil. O quão fundo eles foram no estudo dessa relação, que eu, pelo menos, julgo muito importante para tentar entender a Gerdau. Aí minha curiosidade do que eles estudaram sobre o mercado de sucata. O que a gente viu sobre o mercado de sucata é que a gente não consegue pegar muitos dados para estudar realmente o que está acontecendo. Então, fica difícil a gente sensibilizar, fazendo análise, como esse mercado impacta na empresa. Mas quando a gente vai para o minério de ferro e para outros tipos de coisas que a Gerdau utiliza na sua produção, a gente consegue ter mais dados e consegue sensibilizar melhor o que vai acontecer com a empresa no futuro. Os dados, geralmente, é o que dão o norte da nossa análise. No geral, obrigado a você. Valeu. Muito obrigado, então. Troca entre o Brida e o Gabriel. E a gente dá sequência aqui com o nosso Dato. Adeodato Neto também vai trazer as considerações dele, seguindo a mesma ordem com que você já se acostumou. Primeiro Iguatemi, depois Gerdau. Então, primeiro as considerações, Dato, para o Daniel. Pois não. Vamos lá, turma. Deixa eu dizer uma coisa que eu falo para os meus analistas 100% do tempo. O valuation é a representação numérica da sua convicção. Entenda um business errado e não interessa o que você vai vomitar num papel ou no Excel. Fazer valuation em pedaço de guardanapo pode ser muito mais eficiente do que criar um Excel de 30 abas se você não conseguir construir a tese de maneira correta. Então, isso eu não estou falando especificamente sobre Iguatemi, estou só dando uma opinião importante sobre os dois na linha do que o Breda falou em relação ao entendimento de modelo de negócio. Sobre Iguatemi, eu achei, quando eu votei, eu achei que tinha uma estrutura de relatório melhor, mais clara, até a própria maneira como questões, por exemplo, de ESG foram ali abordadas. Tal. Mas se eu falo e eu defendo que o valuation é a representação numérica da sua convicção, eu queria te ouvir sobre 2 pontos da tese de Iguatemi que, para mim, são importantíssimos. A primeira delas é que você traz um gráfico e você defende a tese de potencial de crescimento, fazendo uma analogia com o mercado mexicano, por exemplo, de ABL por habitante. Ao mesmo tempo, você traz uma leitura de que um dos diferenciais da Iguatemi é o posicionamento estratégico, ou seja, atua em um mercado de nicho em regiões de alta renda. Existe um desalinhamento entre o conceito de generalizar a BL por habitante e nichar o business, que é uma característica da própria Iguatemi. Então, eu queria saber qual é a tua percepção da capacidade de expansão da Iguatemi, mantida a característica do business, ou se você acha que eles vão expandir, indo para empreendimentos de menor faixa de renda, para outros mercados, sair de grandes centros ou expandir regionalmente. E a segunda questão que eu senti muita falta é você falar
de algo que muda substancialmente. O ano de 2020 foi super emblemático da integração dos canais, né? Do impacto que se tem do e-commerce e da tecnologia nos negócios de shopping, mas essencialmente no business da Iguatemi. Quanto que o mundo omnichannel aí consegue, impacta, e se você vê isso como uma ameaça ou como uma oportunidade para a companhia. Tá, perfeito. Bom, a primeira pergunta sobre o nicho. Não, realmente, você tem razão no quesito, o indicador a ser utilizado, né? Quando você pega a BL por habitante, talvez uma Aliança Sonai esteja mais bem posicionada, né? Mas, e até o que a Iguatemi está fazendo é que ela está também construindo torres, né? Não são só shoppings. Então, eu acredito que nessa parte a Iguatemi tá percebendo a respeito do qual o cliente, né? Qual a classe desse cliente. E até por isso foi uma das razões que a gente utilizou uma taxa de crescimento mais baixa, né? 3%. Se for ver nos anos passados, a Iguatemi cresceu 5%, 6% em termos de FFO, né? E faturamento. A segunda questão é sobre o e-commerce. Não, sim, a gente não vê como uma ameaça, e sim, principalmente para a Iguatemi, isso é uma oportunidade, porque, como eu falei, a Iguatemi ela tem uma loja de nicho muito forte, né? Aquela loja mais focada para cliente classe A, classe B, e o e-commerce para esse cliente às vezes não chega. Você tem uma Via Varejo da vida, você tem uma Magazine Luiza, que tem um e-commerce forte, mas para essas lojas de nicho, o e-commerce da Iguatemi agrega demais. E não é só a respeito de produto, né? A Iguatemi também desenvolveu a questão do hub do iFood dela, ou seja, às vezes um restaurante, a mesma coisa para as lojas de grife, os restaurantes que estão lá dentro da Iguatemi conseguem agilizar essa logística, né? Através do hub dela. E é isso, não, a gente não vê como uma ameaça, e sim como uma oportunidade, para a Iguatemi especificamente. Obrigado ao Daniel. Dato, queremos ouvi-lo agora sobre a Gerdau. Diga lá. Gabriel, o Breda matou uma das minhas perguntas aqui, que era exatamente a relação com sucata, mas eu acho que a gente consegue tratar duas frentes importantes aqui. A primeira é uma questão técnica. Eu não entendi a tua explicação sobre o beta alavancado. Por que você utilizou o beta alavancado, ou como é que você chegou no beta alavancado? Quando você falou, eu confesso que eu me perdi ali, eu não entendi o que você quis dizer. A segunda, eu queria te dizer o seguinte: parte das operações que você mencionou num período de crise, em que a empresa desinvestiu em alguns mercados, ela não desinvestiu durante a crise. Ela redesenhou a estratégia, e ela desenhou um ciclo de desalavancagem importante, que mudou a estrutura de capital e impactou o fluxo de caixa, impactou margem, impactou todos os indicadores de liquidez da companhia, em que ela desinvestiu na América do Sul, principalmente, as operações menos rentáveis dela. Então, se você olhar a operação de negócio da América do Sul, é muito peculiar, porque ela desinvestiu operações e aumentou o EBITDA nominal da região. Ou seja, ela desinvestiu operações que eram detratoras de resultado, desalavancando, ela pré-pagou muita dívida, ela desalavancou, melhorou a estrutura de capital dela e aumentou o EBITDA nominal na região. Dito isso, eu queria saber qual que você vê como a operação de negócio da Gerdau, dentre as quatro, América do Norte, Brasil, América do Sul e aços especiais, a principal fonte de desenvolvimento da companhia, de geração de valor estratégico no futuro, e por quê? Obrigado pela pergunta. Nós utilizamos o beta alavancado, para cálculo do beta, para cálculo do beta,
nós utilizamos os preços de fechamento dos últimos 60 meses e calculamos através da covariância, dividido pela variância. E chegamos àquele beta alavancado. Nós optamos pelo beta alavancado porque a empresa ela vem captando dívida para fazer investimentos no Brasil. Por exemplo, agora há pouco ela comprou uma empresa no Ceará e ela vem captando dívida para fazer alguns investimentos no Brasil e em outras operações. Realmente, essa parte de desinvestimento que ela aconteceu, eu me enganei um pouco no tempo. Tanto é que eu acho que você percebeu que eu não lembrei do tempo que ela veio fazendo isso, entendeu? E as principais operações que eu vejo no futuro que vai gerar valor para a Gerdau é principalmente aços especiais, porque ela é uma produtora, é uma das maiores produtoras de aços especiais do mundo e é um produto que tem bastante valor agregado e um potencial de crescimento bastante elevado. Tá bom, se o Leonardo me permitiu, eu tenho um comentário só. Gabriel, só uma observação que é importante na construção da tua tese, uma crítica construtiva. A Gerdau não capta dinheiro para fazer aquisição. Ela vem trabalhando a sua estrutura de capital ao longo do tempo, fazendo um ciclo de desalavancagem e adequando a característica das captações a cada uma das suas operações de negócio, embora ela trate o caixa como um todo, a estrutura de capital consolidada. Então, não está correta a afirmação que ela capta dinheiro para fazer aquisições. Ela pode, eventualmente, fazer aquisições ou desinvestimentos ao longo do tempo, isso, obviamente, impacta direto ou indiretamente a estrutura de capital, mas esta não é a destinação, não é a finalidade das captações de recursos da Gerdau. Obrigado, Dato. Me parece que o professor Eliseu Martins também quer trazer um comentário. Diga, professor. Isso aqui agora é um pouco ou bastante de mania de professor, né? Eu enfatizei bastante para os dois grupos a história do WACC, porque vocês utilizaram o que é de fato muito visto na prática. Vocês ponderaram os dois custos de capital pela relação contábil entre dívida e patrimônio líquido. Cada vez que a gente faz isso, eu acho que os dois lá, prêmio Nobel, Modigliani e Miller, que, até onde eu saiba, criaram a figura do custo médio ponderado, eles já definiram, ponderação tem que ser de valor de mercado da dívida e valor de mercado do patrimônio líquido. Vou repetir. A ponderação não pode ser por valor contábil, isso produz números incorretos, a gente prova isso matematicamente. É um assunto muito pouco discutido, inclusive em teoria. Vocês pegarem os bons livros, eles falam que o custo médio ponderado é em função do valor de mercado. Na hora de trabalhar não muda muito. Você pega da Bodaran, pega o Assaf, pega qualquer dos livros tradicionais aí, todos eles falam isso. O que talvez a gente não vê, isso é muito os exemplos contidos nos livros. Tá? Me desculpe, isso é um erro que pode dar diferença insignificante conforme a diferença entre valor patrimonial contábil e valor patrimonial econômico. Valor, né? E aí fica uma pergunta, até desculpa, mas espera aí, então para calcular o WACC, eu preciso ter valor de mercado da dívida e valor de mercado do patrimônio líquido. Sim, mas eu estou querendo calcular o valor de mercado do patrimônio líquido. Este é realmente um círculo vicioso e que mostra que esta forma de fazer avaliação, infelizmente, do ponto de vista técnico, está errada. A gente não tem aqui condição de explicar mais. Se alguém quiser, aí pode mandar algum e-mail, eu mando alguns materiais a respeito. Obrigado. Desculpe a interferência. Excepcional, se me permite, excepcional o comentário do professor, e eu acho que, ilustrativamente, só para dizer o seguinte, toda empresa vive um filme, um organismo vivo que vive um filme. Se você consolidar e formar o teu WACC dessa maneira, você está olhando para uma eterna fotografia, que você corre um risco gigantesco de estar olhando uma fotografia em preto e branco, enquanto o filme está passando em Full HD lá na frente, e toda a tua estrutura de avaliação
e aí, obviamente, impacta todas as derivadas, está desatualizada. Excepcional o comentário do professor. Obrigado. Ô, professor, só fazer um complemento. Por isso que, na prática, quando a gente vai tentar descobrir o quão barato ou quão caro está uma companhia, a gente não tenta fixar um WACC. O que a gente faz é tentar descobrir o custo de capital próprio implícito. Porque, olha só, o valor de mercado está dado, né? Está ali na tela. Então, quando a gente fala assim, ó, a gente quer 300 bilhões de reais, o market cap da Vale, estou chutando, nem sei se é isso. Então, 300 bi, será que está caro ou será que está barato? Então, o que a gente faz? A gente compara o market cap de hoje com o fluxo de caixa pro equity para o futuro, estimado. Se é free cash flow to equity, nem entra na conta o custo de capital ponderado. O custo da dívida está no fluxo de caixa. O que a gente tenta fazer é qual a taxa interna de retorno implícita nesse fluxo de caixa. Pago 300 bi para receber 20 bi por ano. Então vai dar, sei lá, 1% em dólar por ano. Na verdade, a gente está descobrindo o cost of equity implícito dado esse market cap, que é aquele pedacinho do WACC que interessa, que remunera o meu capital, não. Então, para bagunçar a vida dos meninos aí, não tem história de WACC no que a gente faz. É tentar descobrir o custo de capital implícito do acionista. E resolve o seu problema, professor. Resolve o nosso também. É o nosso problema. E o caminho é exatamente fluxo de caixa para acionista, né? Okay. Obrigado. Muito bom, muito bom, Obrigado. muito bom. Troca riquíssima entre os nossos jurados aqui. Enquanto o batimento cardíaco, tanto do Daniel quanto do Gabriel, vai retomando, a gente agora vai dar um tempo para que os jurados se reúnam aí virtualmente para elencar as notas. E daqui a pouquinho essas notas vão chegar aqui para mim e a gente vai poder anunciar alguns dos resultados. O Felipe Ponte está pedindo passagem. Fala aí, Felipe. Léo, os jurados vão me mandar as notas agora, aí nossa equipe vai contabilizar, individualmente cada jurado vai mandar a nota, e aí Breda, professor Eliseu, Dato, vocês podem me mandar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, o que vocês acharem melhor, e aí eu passo para a equipe aqui e eles contabilizam. Enquanto isso, o Léo vai interagindo aí com a turma. Léo, você está vendo que o negócio é moderno aqui, é no WhatsApp que as notas vão chegar, o WhatsApp do Felipão bombando de notificações, ele vai caçar entre uma e outra as notas aí do Henrique Breda, do professor Eliseu Martins e do Adeodato Neto. E a gente vai bater um papo agora com o Gabriel, com o Daniel, que viveram fortes emoções e também uma alegria gigante de poder expor o trabalho para essa bancada de jurados. Antes de eu falar com eles aqui, trazer alguns dos comentários, agradecer demais o engajamento de vocês através do YouTube lá do TC School. Aliás, se você, se o senhor, se a senhora não se inscreveu ainda no canal TC School do YouTube, tá esperando o quê? Se inscreve lá, deixa o seu like. Eu estou aprendendo a ser blogueirinho aí, quando os caras me convidam aqui para o TC School no YouTube. A Amanda Xavier aqui, já falei bastante dela, estava super ligado o tempo todo, falando que boa, Gabriel, estava na torcida, na expectativa. Gostei desse aqui, Violino Sensei, que beleza, hein? Nome poético, li o relatório feito da Gerdau e muito legal ver a defesa, um abração para ele, é um nome no mínimo musical. Aqui o Josias Maciel, parabéns para o Gabriel, estava no momento da apresentação dele. As torcidas aqui, Galvão Bueno engasgaria com tanta emoção, muita gente torcendo pela UFPB, muita gente torcendo pela UFRN. Temos aqui alguns outros comentários, quer ver, A Joiciária Ferreira também mandando ver aqui pela UFRN, Renato Nascimento participando. Eu fui desafiado aqui, é que tá difícil de achar, mas eu fui desafiado a falar o nome de um daqueles que tinham interagido, que é uma macete que a gente tem em comunicação. Quando o sobrenome é muito difícil e a gente não está seguro da pronúncia, a gente adapta, entendeu? A gente só fala o primeiro nome e depois caça a pronúncia adequada. Agora, nesse festival de comentários aqui, ficou difícil de eu localizar, mas a esperança é a última que morre e eu achei aqui, o Murilo, eles me desafiaram, falaram, quero ver falar o sobrenome do Murilo, Murilo Estigarribio. Espero ter acertado, Murilo, espero ter acertado. Vamos conversar aqui com o Daniel e com o Gabriel, enquanto as notas vão chegando, o Felipe vai passar para mim. O Daniel e Gabriel, a pergunta é para os dois, né? Qual foi a grande descoberta que vocês fizeram em cada uma das teses? Para você, Daniel, qual foi
o elemento, o aspecto que mais te chamou a atenção dentro do trabalho seu e de toda a Liga? Bem, eu acho que o principal é o que está acontecendo agora, né? Tipo, não é todo dia que você tem uma resposta desses professores e, nossa, já está anotado aqui. Bom, para a Liga, assim, foi um trabalho gigante, né? Tá desenvolvendo esse relatório e eu acho que, apesar do resultado de hoje, é uma vitória. Eu acho que todo mundo saiu aprendendo bastante. Tá só eu aqui, né, falando sobre e apresentando, mas o grupo inteiro aprendeu muito. E eu acho que esse tipo de projeto de Liga de Mercado Financeiro é muito bom, dá muita oportunidade para os alunos, né? Acho que eu nunca imaginei estar aqui, tipo, apresentando um trabalho para uns jurados desse nível. E obrigado, TC, por estar fazendo isso também. Boa, Dani. Aguardando aqui o resultado. Tô de um olho no WhatsApp aqui para chegar ao resultado, outro olho na nossa transmissão. Vamos ouvir o Gabriel também. No caso dele, toda a liga que ele está representando aqui, como você bem sabe. Gabriel representando a equipe aqui, Projeto Quantum, falou sobre a Gerdau e divide com a gente agora o principal aprendizado que ele teve junto a todos os demais que compõem a liga. Fala aí, Gabriel. Concordo com o Daniel plenamente. É muito importante fomentar esse tipo de projetos nas universidades, apresentar o mercado para os estudantes, principalmente em universidades aqui do Nordeste. E é muito importante também a gente estar sempre buscando tentar passar um conhecimento, nem que seja um mínimo de conhecimento sobre educação financeira para as pessoas, né? Fazendo projetos que influenciam não só dentro da universidade para os alunos, mas também vídeos e textos e etc. nas nossas redes sociais e palestras na universidade sobre mercado financeiro, sobre educação financeira. Eu acho muito importante fomentar isso na vida das pessoas. Muito bom. E tanto o comentário do Daniel quanto do Gabriel, ressaltando a importância de um evento como esse, eu quero lembrar vocês que essa história acabou de começar, né? Primeira competição de análise fundamentalista do TC. Vários comentários foram na mesma linha, do tipo, é fundamental que haja mais eventos com essa mesma natureza e muita coisa vem pela frente. O Felipe Ponto, diretor do TC School, estava adiantando para a gente, logo nas primeiras considerações, que muito possivelmente no primeiro trimestre de 2021 já role uma segunda competição de análise fundamentalista com ainda mais ligas. Você que está acompanhando aí agora, né? Você aí, estudante, tá querendo entender o mercado, aí não se inscreveu na primeira competição, tá com aquela dor, eu sei como é que é, mas vai ter oportunidade de participar de outras aí. Vamos lá então, ó. Atenção, hein? Coração pulsando. Passamos das 8h35. Isso aqui tá que nem apuração de eleição, mas não tem o supercomputador que trava não, viu? O Felipão não dribla qualquer obstáculo aqui, já tá somando as notas para a gente fazer acontecer. Eu quero registrar aqui duas coisas que me alegram muito. A primeira é que eu acertei a pronúncia do nome do Murilo, que está emocionado aqui nos comentários, um abração para ele. E a segunda é que há algum apelo aqui para que o Silvio Santos participe dessa transmissão aqui. Acho que alguém aí contou, um passarinho deve ter contado, que há um Silvio Santos que mora em mim e que eles gostariam de ouvir o Silvio Santos. Eu vou me limitar a dizer que as duas teses foram... foram sensacionais, né? Eu só não troco o SBT pelas duas empresas porque eu já estou mais descansando, mais na minha, mais tranquilo com a Iris do que preocupado com as teses, né? Mas parabéns aí ao Daniel e ao Gabriel que estão brindando a gente com esses sorrisos aí. Vocês gostaram do Silvio, né? O Silvio com certeza está assistindo a gente. Isso ainda vai ser transmitido um dia pelo SBT, a TV mais popular do Brasil. Bem, senhores telespectadores, meus amigos aqui do YouTube, do TC School, vamos lá, computadores ressoando. Ô, Daniel, você está confiante aí? Como é que está o coração? Não, eu tô, né? Mas o coração não está muito bem, não. Olha aí, Felipe Ponto, vocês têm que se providenciar cardiologista para quem participa aqui da decisão, porque não é fácil não, hein? Tem que ter plano de saúde aqui para a galera que participa. Coração do Daniel batendo mais forte, não só dele, de todos da Liga de Finanças. A gente lembra que esta liga é da UFRN, torcida apaixonada que pintou aqui nos comentários, e a torcida da UFPB não fica para trás, fez bonito também o seu papel. Gabriel, o seu coração está assim... mais tranquilo ou na mesma linha do Daniel tá batendo demais aí?
Eu consigo ficar mais tranquilo mesmo. Né? Você é um cara mais sereno aí, tá respirando fundo, muito bem. Gabriel e Daniel, os nossos guerreiros aqui. Às 8h37, atenção, estou recebendo mensagens aqui, é como se eu fosse o TSL neste momento. Felipe Pontos, na aba aberta aqui do meu WhatsApp, trazendo, nesse momento, alguma comunicação aqui para mim. Ele já chamou, Léo. Então, você que está curtindo aí ao vivo, pelo canal do YouTube do TC School, vai curtir agora o anúncio, porque acaba de chegar a informação. Atenção, agradecendo a presença engrandecedora do professor Eliseu Martins, da Fera Henrique Breda, do Super Adeodato Neto, nosso trio de jurados que fez bonito, e ao lado do Gabriel, do Daniel e de vários estudantes das ligas aqui, colocaram a Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte em voga na nossa competição. Para todos eles e, sobretudo, para você que está acompanhando, chegou a hora. Quem vence a primeira competição de análise fundamentalista do TC é você, ou são vocês. A galera da Liga de Finanças, vencendo nossa primeira competição de análise fundamentalista do TC. Parabéns a todos os integrantes da Liga de Finanças, fizeram bonito. Parabéns especial ao Daniel, que representou a todos através da apresentação. Um parabéns forte, nada protocolar também, para o Gabriel e para toda a equipe da Quantum, que fez bonito aqui, um debate de altíssimo nível. Faltam palavras assim, estou emocionado aqui e muito feliz de poder apresentar esse momento tão simbólico para o TC School, para o TC como um todo e para tanta gente que está acompanhando, está ligada, está fazendo acontecer. Parabéns aos dois, eu queria ouvir aqui na emoção, né, o Daniel, que eu estou vendo a imagem dele, você ainda não está vendo, vai ver agora, mas quando sair o resultado aqui, só faltou ele dar um chute na webcam de tanta alegria. Fala aí, Daniel. Nossa, velho, muito obrigado. O que a Liga conseguiu conquistar esse ano, assim, foi incrível. E como o primeiro ano dela, né? Nossa, muita felicidade que eu não consigo passar em palavras. Não sei, velho, eu nunca imaginei estar na frente de Eliseu Martins, Adeodato Neto e Breda, né? O cara que eu li ali no livro de contabilidade, Eliseu Martins, eu tô aqui falando com ele hoje. Nossa, tomei um pau das observações dele aí, mas vou levar para o resto da vida. Essas observações já estão anotadas aqui. E, nossa, muito obrigado. Sério, Gabriel, parabéns também. O relatório de vocês estava muito bom também. Boa, Daniel. Posso fazer uma pergunta para os dois? Claro, Breda, pois não. Para o Daniel e para o Gabriel, pergunta simples: quantos anos vocês têm? Daniel, primeiro, quantos anos você tem? 23. Gabriel, quantos? Eu tenho 22. Cara, na idade de vocês eu não sabia 5% do que vocês sabem de mercado financeiro. Eu só não vou falar que eu sabia 0 para não passar vergonha. Eu estava voltando de intercâmbio, porque eu estava trabalhando como garçom fora do Brasil, só para colocar no currículo que eu tinha alguma experiência internacional, mas não sabia nada de nada. Ou seja, cara, vocês estão largando muito na frente, muito na frente. É só seguir o caminho aí, não se preocupem com... Não fiquem ansiosos, vocês já estão muito na frente. O Dato sabe da história aí. Eu quero ouvir o Dato, quero ouvir o Eliseu, naturalmente eles terão considerações finais também, mas antes queria ouvir o Gabriel, que merece um forte parabéns, não só ele, né, o Gabriel e toda a equipe do Projeto Quantum e da UFPB. Parabéns aí, Gabriel, diga lá. Obrigado. É importante dizer que dividir o espaço com o Henrique Breda, Eliseu Martins e o Dato é de extrema importância para todos nós do Projeto Quantum. Infelizmente, não conseguimos ganhar, né? Levantar a cabeça e continuar aí estudando e esperar as próximas oportunidades. Valeu. Boa, Gabriel. Se depender do comentário do Breda, é levantar muito a cabeça, muito a cabeça.
Parabéns aos dois. Eu quero ouvir os nossos outros dois jurados depois da divulgação do resultado. Vou começar com o Dato, e aí o Eliseu Martins fecha a nossa banca. Dato, alto nível, hein? O Dato está emocionado com a divulgação do resultado. Muito, muito legal. E, Gabriel, não consegui vencer, cara. Você é finalista, você chegou aqui, segurou. O Breda fez... Eu não era nascido ainda quando o Breda fez intercâmbio, mas que ele é muito mais velho do que eu. Mas essas observações são muito verdadeiras. Vocês são uma geração, vocês fazem parte de uma geração que tem uma inversão lógica super importante. Eu queria deixar isso como recado para todos os alunos, toda a turma que está aqui. A nossa geração tinha nas respostas o grande diferencial. A gente tinha que decorar a enciclopédia, a gente tinha que correr atrás de livro, a gente tinha que saber as respostas. Tinha uma expressão na escola que chamava decoreba, que a gente tinha que fazer, a gente tinha que decorar as coisas para conseguir passar em frente. A geração de vocês, com todo o conhecimento que tem disponível, tem uma inversão de lógica muito legal. Vocês não precisam mais saber as respostas, porque as respostas para tudo estão aí. O conhecimento está disponível, vocês têm que saber as perguntas. Eu sempre falo que eu analiso muito mais, eu vejo muito mais um analista pelas perguntas que ele faz do que pelas respostas que ele dá. O caminho de vocês está perfeitamente desenhado, brilhante. Parabéns aos dois, parabéns ao TC. Breda, você é o meu velhinho de exemplo. Professor Eliseu, um imenso prazer estar aqui com o senhor. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Valeu, Dato. Queremos ouvi-lo, Eliseu Martins. Dato, você me lembrou de uma coisa. Há muitos e muitos anos eu uso alguns casos, um deles que chama-se Abdul, e é uma página, coloco lá, a primeira pergunta dos alunos é: qual é a pergunta? Meu amigo, você chega aí, vai viver na prática, na empresa, e fica perguntando para os outros qual é a pergunta. Você tem que descobrir qual é o problema, para depois procurar a solução. No fim, acho que até uma metodologia didática que a gente tem ruim, de dar as questões e fazer a pergunta. Dá impressão, né? Eu gostei muito da sua observação. Mas vencedores, né? Gabriel e Daniel, vocês são vencedores, tá certo? E também o pessoal da Cogra, não tem dúvida nenhuma, chegou, né, onde chegou. E também, repetindo alguma coisa que o Breda falou, eu tinha 22 anos quando eu me formei. Eu também não entendia 5% de valuation do que vocês entendem. Veja bem, tá certo? Uma escola boa, tá certo? Entrei com a mesma idade como professor da escola e não tinha esse conhecimento. Olha que diferença de gerações, tá certo? E realmente, parabéns, parabéns mesmo. Obrigado, foi por causa de vocês que a gente está aqui, depois o convite de todo mundo. E Breda, Adeodato, muito obrigado, Leonardo, e o nosso grande Felipe, muito obrigado novamente. Foi um prazer. Tchau. Se o Eliseu levantou a bola, a gente vai lá e cabeceia, né? Felipe, ele te chamou, fala aí. Boa. Mais uma vez, professor Eliseu, Breda, Dato, obrigado aí por aceitarem o convite. Foi uma aula ao vivo, como a gente dificilmente tem em outros locais. Eu estava comentando com o pessoal aqui, eu estava sempre olhando no WhatsApp, se tinha alguém comentando que estava alguma coisa errada e tal, e aí o pessoal disse, pô, Eliseu botou quente aí nos caras, Breda botou ferrando, Dato também. E eu disse, é exatamente isso que eu esperava deles. Eu não esperava nada menos do que isso, porque é assim que se aprende, né? Tem que dizer o que está acontecendo de fato, o que é que foi errado, o que é que poderia ter sido feito de outro jeito. É assim que a gente evolui. E com certeza Daniel e Gabriel vão sair, e a equipe deles, né, que está assistindo aí, vão sair com várias coisas para fazer aí nos relatórios do Iguatemi e da Gerdau e para os futuros. Só um comentário final, o professor Eliseu comentou aí sobre o caso Abdul. O melhor livro que eu já li em toda a minha vida de contabilidade é o Análise Avançada das Demonstrações Contábeis, do professor Eliseu. Análise Avançada das Demonstrações Contábeis, uma abordagem crítica, é o nome do livro. Eu recomendo que todo mundo compre esse livro aí. O livro analisa, de fato, criticamente a contabilidade, os indicadores contábeis tradicionais que nós usamos, mostra todas as falhas, todas as possíveis saídas,
Inclusive, está com a terceira edição agora. Eu comprei semana passada para um dos caras aqui do TC, dei de presente hoje, inclusive. Chegou ontem e eu dei de presente hoje. Inclusive, a equipe campeã da Liga de Mercado Financeiro da UFRN vai ganhar para cada membro da equipe também uma cópia desse livro. Uma cópia original, claro, né? Uma unidade do livro. E obrigado. Logo no começo do livro tem esse caso Abdu, que é muito bom. Dá para você tem uma revisão de tudo de contabilidade e análise numa coisa só ali, direto no ponto. Esse método que o professor Eliseu falou é aprendizado baseado em problemas, que é o que eu sempre usei nas minhas aulas. Eu acho que a gente só aprende assim, com problema. Você não tem que ter um problema, dar um problema para a pessoa resolver. Você tem que deixar a pessoa buscar o problema, encontrar o problema e arrumar a solução. E aí eu recomendo também que todos vocês leiam o texto do professor Canitz. Tem um texto que ele escreveu acho que uns 15 anos atrás, chama Qual é o Problema? Esse texto fala dessa metodologia de ensino que começou lá em Harvard algumas décadas atrás. Vale a leitura. E é no 13º capítulo, que é novo desse livro, que vocês podem encontrar a história do WACC. Muito bom, muito obrigado bom. Obrigado pelo plim, viu? Caixinha. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau para os jurados. Ô, Felipão, você falou de livro aí, Natal tá chegando, tá? Eu aceito um exemplar aí também, tá bom? Beleza, bom, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente, super obrigado pela audiência, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. 2021 já bate a porta e tem mais competição de análise fundamentalista que o TC vai promover. Agradecendo também aqui a FECAP Finance, Liga de Finanças, Projeto Quantum, as universidades de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Universidade Federal também da Paraíba, saudando aqui os campeões todos e você que esteve com a gente. Obrigado a todos, um abraço, até mais, tchau! Valeu! Valeu mesmo, tchau! Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença e parabéns aí vocês pelo desempenho. Obrigado a vocês pela oportunidade. Valeu. Depois vocês vão receber um presente aí também, os jurados. Pô, só eu que não ganho presente? Você vai mandar, né? Será que esse radialista merece aí, Breno, um presente? Opa, merece. Merece. Tem talento, tem talento. Gente, boa. Muito obrigado. Prazer conhecê-los, viu? Um abraço. Valeu, tchau. Foi muito bem, boa sua atuação aí, viu, Leonardo? Parabéns. Obrigado, professor. Muito obrigado. Valeu. Valeu, tchau. Tchau.